Ele levou a amante à nossa casa do campo, mas eu já estava lá com o marido dela, esperando. Deixe seu curtir no vídeo e se inscreva no canal. Às vezes, a vida te entrega uma verdade tão afiada que você não sabe se deve segurá-la ou deixá-la cortar. Para Lívia, 41 anos, aquele momento chegou em uma tarde abafada de abril, enquanto organizava a bagunça deixada pelas filhas no quintal da casa em São Paulo. As meninas, Sofia, de 8 anos, e Beatriz, de 5, haviam espalhado brinquedos, papéis e um caderno velho que Lívia reconheceu como sendo de Gustavo, seu marido. Ela sorriu ao pegá-lo, lembrando como ele sempre rabiscava ideias para campanhas publicitárias, mesmo depois de 14 anos como estrategista de marketing. Mas ao folhear as páginas, algo caiu. Um recibo de um hotel em Atibaia, datado de 2 semanas antes, para um fim de semana em que Gustavo disse estar em um retiro corporativo em Brasília. O valor era alto para 2 pessoas, e o nome do hotel, um charmoso chalé rural, não parecia o tipo de lugar para reuniões de trabalho. Lívia sentiu um aperto no peito, mas guardou o recibo e continuou arrumando, como se pudesse organizar também a confusão que começava a crescer dentro dela. Casada com Gustavo desde os 27 anos, Lívia, nutricionista especializada em alimentação infantil, sempre acreditou que a confiança era a base do casamento deles. Construíram uma vida sólida, com as filhas como o centro de tudo, e a casa no campo em Atibaia, comprada após anos de economias, como o lugar onde sonhavam criar memórias felizes. Foi lá que, 4 anos antes, Lívia descobriu que estava grávida de um 3º filho, um menino, mas a gestação não vingou, deixando um vazio que ela e Gustavo enfrentaram juntos, ou pelo menos era o que ela pensava. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Lívia sentou-se à mesa da cozinha, o recibo na mão, e começou a juntar as peças. As viagens frequentes de Gustavo, que ele justificava com novos clientes, o jeito como ele parecia distante mesmo estando presente, às vezes que ele trancava o celular com pressa quando ela se aproximava. Não era uma prova definitiva, mas era o suficiente para acender uma faísca de dúvida. Lívia não era de agir por impulso. Como nutricionista, ela trabalhava com precisão, equilibrando dietas e necessidades. Decidiu que faria o mesmo com aquela suspeita. Reuniria evidências, construiria um plano e descobriria a verdade. Na manhã seguinte, enquanto Gustavo tomava café, Lívia fingiu naturalidade. "Você já pensou em voltarmos à casa do campo?" perguntou, observando a reação dele. Seria bom para as meninas. Gustavo hesitou, só um segundo, mas o suficiente para Lívia notar. "Talvez no próximo mês", disse ele, "temos uns prazos apertados na agência." Ela assentiu, mas já estava um passo à frente. Naquela tarde, aproveitando que ele saiu para uma reunião, Lívia acessou o laptop que Gustavo deixava em casa, usando a senha que ele nunca mudava, o aniversário das filhas. Não demorou para encontrar e-mails de confirmação de reservas, não só do hotel, mas de jantares, passeios a vinícolas e até uma compra de flores, tudo em nome de uma mulher chamada Renata, 39 anos, gerente de eventos corporativos, casada, como Lívia descobriu após uma rápida busca nas redes sociais. O caso já durava 8 meses, um segredo tecido com cuidado, mas que agora se desfazia nas mãos de Lívia. As mensagens trocadas por e-mail eram um golpe atrás do outro. "Você me faz sentir viva de novo", escreveu Renata. "Sua esposa não valoriza o que tem", completava em uma frase que fez Lívia cerrar os dentes. Outra mensagem mencionava a casa no campo. "Meu marido estará em Curitiba no próximo fim de semana. Podemos ir para lá?" O coração de Lívia disparou. A casa no campo, o lugar onde ela planejava o futuro com Gustavo e as filhas, estava sendo profanada. Mas a raiva deu lugar a uma clareza fria. Se Gustavo e Renata achavam que podiam reescrever a história dela,
Lívia mostraria que o roteiro estava nas mãos dela. A próxima peça do quebra-cabeça era o marido de Renata, Marcos, um veterinário de 43 anos especializado em animais de grande porte. Encontrá-lo foi fácil, um perfil profissional no LinkedIn e uma página no Instagram cheia de fotos em fazendas. Lívia enviou uma mensagem objetiva. Sou Lívia Mendes. Acho que sua esposa, Renata, e meu marido, Gustavo, estão tendo um caso. Se quiser conversar, estou à disposição. O telefone tocou 3 horas depois. A voz de Marcos era firme, mas carregada de tensão. Isso é verdade? Perguntou direto. Lívia respondeu com calma. Tenho provas. Eles planejam ir à nossa casa no campo na sexta. Quer me encontrar para conversarmos? Após um longo silêncio, Marcos concordou. Vamos fazer algo a respeito, disse ele. E Lívia soube que tinha um aliado. O encontro aconteceu no dia seguinte, em uma padaria nos Jardins, um lugar neutro onde o cheiro de pão fresco contrastava com o peso da conversa. Marcos era alto, com mãos calejadas de quem trabalhava no campo e olhos que pareciam carregar uma tristeza recente. Ele admitiu que vinha notando mudanças em Renata, viagens de trabalho que não faziam sentido, respostas vagas, uma frieza que ele atribuía ao estresse. Eu achava que era só uma fase, confessou, mexendo no café que não bebia. Lívia reconheceu a dor dele, porque era a mesma que sentia. Não é sua culpa, disse ela. A gente confia porque ama. Eles passaram horas alinhando o plano. A ideia era simples, mas poderosa. Estar na casa do campo quando Gustavo e Renata chegassem, transformando o suposto fim de semana romântico em um confronto inevitável. Gustavo disse a Lívia que estaria em um workshop em Porto Alegre. Renata contou a Marcos que iria a um evento em Curitiba. A mentira era o cenário perfeito. Vamos recebê-los, disse Lívia, com uma calma que escondia a tempestade dentro dela. Nada de gritos ou escândalos. Vamos mostrar quem eles realmente são. Marcos hesitou, esfregando as mãos. E se isso destruir tudo? Perguntou. Lívia olhou nos olhos dele. Às vezes, é preciso destruir para reconstruir. Combinaram os detalhes. Encontrariam-se em Atibaia na sexta-feira, às 13 horas, em um café perto da casa, para chegarem juntos e prepararem o terreno. Quando se despediram, havia uma conexão entre eles, não de amizade, mas de propósito compartilhado. Naquela noite, Gustavo abraçou Lívia antes de sair, a mala já pronta. Te ligo de Porto Alegre, prometeu. Ela sorriu, a voz firme. Boa viagem. Te amo. As palavras eram um eco vazio, mas ele não percebeu. Sexta-feira amanheceu com um céu claro, o tipo de dia que convidava a um passeio no campo. Lívia deixou as filhas com a mãe, dizendo que precisava de um dia para descansar. Dirigiu até Atibaia com o coração pesado, cada curva da estrada trazendo memórias da casa, que agora seria palco de uma revelação. Ela pensava nas filhas, no que diria a elas se tudo desmoronasse, mas também no que devia a si mesma. No café combinado, Marcos já a esperava, o rosto tenso, mas decidido. Ainda dá tempo de desistir? Perguntou ele, meio brincando. Lívia sorriu de leve. Só se você quiser carregar esse peso pelo resto da vida. Eles riram, um riso nervoso que quebrou o gelo. Durante o almoço, falaram além da traição. Marcos contou como deixou a cidade grande para trabalhar com gado em fazendas, um sonho que Renata nunca entendeu completamente. Eu construí uma clínica veterinária pensando no nosso futuro, disse ele, a voz baixa. Lívia compartilhou como o aborto a mudou, como Gustavo parecia apoiar, mas agora ela via que ele apenas fingia. Ele se afastou, e eu achei que era o luto, disse ela. Agora sei que ele estava com outra. Marcos tocou a mão dela por um segundo, um gesto de solidariedade. Vocês mereciam mais, disse. Lívia assentiu. E vamos garantir que a gente tenha. A cumplicidade crescia, não por afeto, mas por uma causa comum.
Na casa do campo, o silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Lívia mostrou o espaço a Marcos, apontando a sala ampla, a varanda com vista para os eucaliptos. Eles provavelmente vão querer ir para o quarto, disse ela, mantendo o tom profissional. Onde ficamos? Perguntou Marcos. Na sala, decidiu Lívia. É onde tudo começa. Eles arrumaram o ambiente com cuidado. 2 cadeiras de frente para a porta, uma garrafa de pinga artesanal, presente de um cliente de Gustavo, e 4 copos na mesa de madeira. Um toque teatral, mas necessário. Enquanto esperavam, Lívia foi até a varanda, o vento trazendo o cheiro do campo. Marcos a acompanhou. Quando você sentiu que algo estava errado? Perguntou ele. Foi aos poucos, respondeu Lívia. Ele parou de falar sobre o futuro, de planejar coisas com as meninas, e tinha aquele jeito de quem está sempre escondendo algo. Marcos concordou. Renata começou a me tratar como se eu fosse um estorvo, como se precisasse de espaço para respirar. Acho que era para se convencer que o que fazia era certo. Eles falaram sobre o passado, sobre como conheceram seus parceiros, sobre os sonhos que agora pareciam tão distantes. E depois disso, o que vem? Perguntou Marcos. Lívia suspirou. Não sei. Talvez divórcio, talvez outra coisa. Mas sei que não vou ser a vítima dessa história. E você? Marcos olhou para o horizonte. Ainda a amo, mas não sei se posso viver com a desconfiança. O que é amor sem confiança? O alarme do celular de Lívia tocou. Carro na entrada. Ela olhou o relógio. 18h10. Estão cedo, sussurrou, o pulso acelerando. Eles correram para a sala, sentando-se nas cadeiras como juízes de um tribunal improvável. Risadas vinham do caminho de terra, leves e apaixonadas, cortando Lívia como facas. A porta se abriu e Gustavo entrou, uma bolsa no ombro e uma garrafa de espumante na mão. Renata o seguia, carregando uma sacola e um vaso de orquídeas. Não notaram Lívia e Marcos de imediato, tão presos em seu mundo. Onde coloco isso, amor? Perguntou Gustavo, mas parou, o rosto pálido ao ver Lívia. O espumante caiu, estilhaçando no chão. Renata deixou o vaso escorregar, os olhos arregalados. 4 pessoas, 2 casamentos, um momento que mudaria tudo. Bem-vindos à nossa casa do campo, disse Lívia, a voz firme como nunca. Marcos e eu achamos que seria uma boa surpresa. O silêncio na sala da casa do campo era tão denso que parecia sugar o ar. Os estilhaços da garrafa de espumante brilhavam no chão de madeira, misturados às pétalas das orquídeas que Renata deixara cair. Gustavo, ainda paralisado na entrada, olhava para Lívia como se tentasse decifrar um enigma. Renata, com os olhos arregalados, segurava a bolsa contra o peito, como um escudo frágil contra a realidade que se desenrolava. Lívia, sentada em sua poltrona, mantinha a postura ereta, os lábios cerrados em uma linha firme, mas por dentro seu coração batia como um tambor, ecoando anos de confiança despedaçada. Marcos, ao lado dela, cruzou os braços, o rosto uma máscara de indignação contida, mas seus olhos traíam a dor de um homem que via seu mundo desmoronar. 4 vidas, 2 casamentos, uma verdade exposta como uma ferida aberta. Lívia quebrou o silêncio, a voz calma, mas cortante como uma lâmina. Espero que tenham gostado da surpresa, disse ela, apontando para a mesa onde a garrafa de pinga artesanal e os 4 copos aguardavam. Sentem-se, temos muito o que conversar. Gustavo largou a bolsa no chão, os ombros tensos, e tentou recuperar o controle. Lívia, isso não é o que parece, começou, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. Não, Gustavo, não comece com clichês, eu sei exatamente o que é. Tenho e-mails, reservas de hotel, recibos de jantares e flores. 8 meses, não é? O rosto dele empalideceu ainda mais,
e ele olhou para Renata, como se buscasse uma explicação que ela não podia oferecer. Renata, tremendo, deu um passo atrás, mas Marcos falou pela primeira vez, a voz grave e firme. Sente, Renata. Você também, Gustavo. Não vim até aqui para ouvir mentiras. Relutantes, os dois obedeceram, sentando-se no sofá, tão próximos que seus braços quase se tocavam, um reflexo inconsciente da intimidade que agora parecia obscena. Lívia observou o movimento e algo dentro dela se retorceu, não apenas pela traição, mas pela naturalidade com que eles ainda se buscavam, mesmo naquele momento. Ela respirou fundo, lembrando-se do plano que traçara com Marcos. Nada de histeria, nada de lágrimas descontroladas. Eles seriam os diretores dessa cena, e a verdade seria a protagonista. Lívia começou mantendo o tom clínico, como se estivesse apresentando um diagnóstico. Vamos esclarecer algumas coisas. Gustavo, você me disse que estaria em Porto Alegre, em um workshop. Renata, você contou ao Marcos que estaria em um evento em Curitiba. Interessante, não é? Vocês dois escolheram nossa casa do campo, o lugar onde planejei o futuro com minhas filhas para... O quê? Um fim de semana de paixão? Um escape da vida real? A menção às filhas fez Gustavo baixar o olhar, e Lívia sentiu uma pontada de satisfação. Ela sabia que Sofia e Beatriz eram o ponto fraco dele, o lembrete de que aquela traição não destruía apenas um casamento, mas uma família. Renata tentou falar, a voz embargada. Lívia, eu nunca quis machucar ninguém. Marcos riu, um som amargo que ecoou na sala. Machucar ninguém? Você acha que planejar encontros na casa deles, mentir para mim sobre viagens, é o quê? Um jogo inofensivo? Renata cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo, mas Lívia não se deixou abalar. Ela pegou a pasta que havia preparado, cheia de cópias dos e-mails e recibos, e jogou-a sobre a mesa com um baque seco. Aqui está a história que vocês escreveram juntos, disse ela. Cada jantar, cada mensagem, cada mentira. Querem ler ou preferem contar a versão de vocês? Gustavo esfregou o rosto, como se tentasse acordar de um pesadelo. Lívia, por favor, podemos conversar a sós? Isso não precisa ser assim. Ela inclinou a cabeça quase divertida com a audácia. A sós? Como nas noites em que você me dizia que estava trabalhando até tarde, ou quando me abraçava e dizia que me amava enquanto planejava isso. Não, Gustavo, não há mais conversas a sós. Tudo agora é às claras. Marcos se inclinou para a frente, os olhos fixos em Renata. E você, Renata, o que tem a dizer? Porque eu li as mensagens. Você disse que eu não te fazia feliz, que eu não era o bastante. Então me explica, o que ele te deu que eu não consegui? Renata levantou o rosto, as bochechas molhadas de lágrimas. Não foi assim, Marcos. Eu estava perdida, confusa. Pensei que isso era o que eu precisava. Mas não era. Eu errei. Errou, repetiu Marcos, a voz subindo. Você jogou 10 anos de casamento no lixo por uma fantasia. Lívia observou a troca, notando como a dinâmica entre os quatro começava a mudar. Gustavo e Renata, que minutos antes pareciam unidos em seu segredo, agora estavam expostos, vulneráveis, cada um enfrentando o peso de suas escolhas. O confronto continuou por mais de 1 hora, uma dança delicada entre acusações e confissões. Lívia e Marcos mantiveram o controle, revezando-se como interrogadores implacáveis. Lívia revelou que havia contatado a agência de Gustavo, confirmando que nenhum workshop em Porto Alegre estava agendado. Marcos mencionou que confrontou um colega de Renata, que desconhecia qualquer evento em Curitiba. Cada revelação era um golpe, e a culpa nos rostos de Gustavo e Renata se tornava mais visível. Mas Lívia não estava ali apenas para expor a traição. Ela queria entender, ou pelo menos tentar. Gustavo, disse ela em um momento de pausa,
Por que a casa do campo? Você sabe o que aquele lugar significa para mim. Depois que perdemos o bebê, foi lá que prometemos começar de novo, reconstruir nossa família. Como você pôde levar ela para lá? Gustavo engoliu em seco, os olhos brilhando com lágrimas que ele tentava conter. Eu não sei, Lívia. Depois do aborto, eu me senti tão impotente. Não sabia como te ajudar, como ser o marido que você precisava. Renata foi uma distração. Uma distração? Repetiu Lívia, a voz tremendo pela primeira vez. Enquanto eu chorava sozinha, tentando segurar nossa família, você buscava uma distração. A sala ficou em silêncio, o peso das palavras pairando como uma névoa. Renata, até então calada, falou baixo. Ele nunca me contou sobre o bebê, Lívia. Eu não sabia. Lívia olhou para ela surpresa com a confissão. Então vocês construíram isso em cima de mentiras, não é? Disse ela. Mentiram para nós. Mentiram um para o outro. Que tipo de amor é esse? Marcos, que até então segurava a raiva, deixou escapar um suspiro. Renata, você me disse que nossa vida era monótona, que faltava paixão, mas nunca me deu a chance de consertar isso. Eu planejei viagens, sugeri terapia, e você sempre recusava. Porque eu estava com ele, admitiu Renata, a voz quase inaudível. E agora vejo como fui egoísta. Enquanto o confronto se desenrolava, algo inesperado começou a surgir. Lívia e Marcos, inicialmente unidos apenas pela dor, começaram a perceber que compartilhavam mais do que a traição. Durante as horas de espera antes da chegada de Gustavo e Renata, eles haviam conversado sobre suas vidas, seus sonhos, suas perdas. Lívia falou sobre como ser mãe mudou sua perspectiva, como cada conquista de Sofia e Beatriz era uma vitória pessoal. Marcos contou sobre sua paixão por salvar animais, sobre noites em claro, cuidando de vacas doentes em fazendas distantes. Essa conexão, ainda que platônica, dava a eles uma força que Gustavo e Renata não tinham, a autenticidade. Lívia olhou para Marcos, captando um leve aceno de apoio, e decidiu avançar para a próxima fase do plano. Pegou a pasta novamente e tirou um documento específico. Gustavo, disse ela, você sabia que a agência tem uma política rigorosa sobre o uso de recursos da empresa para fins pessoais? Encontrei comprovantes de jantares e hotéis pagos com o cartão corporativo. O que acha que o conselho vai dizer quando souber? Gustavo ficou lívido. Você não faria isso, murmurou. Eu já fiz, corrigiu Lívia. Conversei com o diretor financeiro, hipoteticamente claro, sobre o que acontece em casos assim. Ética é tudo na sua área, não é? Renata, Lívia virou-se para ela. Sua empresa também tem regras claras sobre conflitos de interesse. Organizar eventos para clientes enquanto mantém um caso com um parceiro de negócios? Isso não parece muito profissional. Renata cobriu a boca, os olhos arregalados. Como você sabe disso? Marcos respondeu com um tom quase casual. Eu pesquisei, Renata. Conversei com um amigo que trabalha com compliance. Ele acha que isso pode custar seu cargo. Na verdade, Marcos não tinha esse amigo, mas a mentira era parte do jogo psicológico que ele e Lívia haviam planejado. Não era sobre destruir carreiras, mas sobre mostrar que as escolhas deles tinham consequências. O que Lívia e Marcos fizeram naquela noite foi mais do que expor um caso. Eles desmontaram a fantasia que Gustavo e Renata haviam construído, revelando as rachaduras não apenas em seus casamentos, mas na relação deles próprios. Lívia olhou para Gustavo, o homem com quem dividiu 14 anos, e viu alguém que não reconhecia mais, mas também viu a si mesma, mais forte do que jamais imaginou. Vocês têm uma escolha a fazer, disse ela finalmente. Não estou aqui para decidir o futuro de vocês. Estou aqui para recuperar o meu. E quero que saibam que estou pronta para qualquer caminho. Divórcio, ações legais, o que for preciso. Mas antes de escolherem, pensem no que jogaram fora. Ela fez uma pausa, olhando para as filhas em sua mente.
Sofia e Beatriz merecem mais do que um pai que mente. E eu mereço mais do que um marido que me trai. Marcos se levantou, a presença imponente enchendo a sala. E eu mereço uma esposa que me respeite, Renata. Então, o que vai ser? O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som inesperado. O celular de Lívia vibrando na mesa. Ela olhou a tela e franziu a testa. Era uma mensagem da mãe dizendo que Sofia estava com febre. A realidade da vida fora daquela sala bateu como uma onda. Preciso resolver isso, disse Lívia, levantando-se. Mas não pensem que isso acaba aqui. Voltaremos a conversar. Ela olhou para Marcos, que assentiu. Vamos dar um tempo para vocês pensarem, disse ele. Mas não se enganem. Isso não é um jogo. Quando Lívia e Marcos saíram para a varanda, o ar fresco do campo trouxe um alívio momentâneo. Eles não disseram nada por um instante. Apenas observaram as estrelas brilhando no céu de Atibaia. Finalmente, Marcos falou. Você foi incrível lá dentro. Lívia sorriu cansada. Não sei se incrível é a palavra, mas me sinto viva. Pela primeira vez em muito tempo. Eles voltariam para a sala, mas naquele momento sabiam que haviam dado o primeiro passo para reescrever suas histórias. Ei, pessoal, se vocês estão gostando dessa história, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. É rapidinho e me ajuda muito. O vento fresco da noite soprava suavemente pela varanda da casa do campo, carregando o aroma de terra úmida e eucaliptos. Lívia, debruçada no parapeito, segurava o celular com a mensagem da mãe ainda aberta na tela. Sofia está com febre, mas nada grave. Já dei remédio. Me liga quando puder. A preocupação materna era uma âncora, puxando-a de volta ao mundo real, onde suas filhas precisavam dela, mesmo enquanto o drama na sala parecia engolir tudo. Marcos, ao seu lado, mantinha os olhos no horizonte, onde as luzes distantes de Atibaia piscavam como estrelas caídas. A pausa que haviam tomado não era apenas para respirar, mas para recalibrar, para absorver o peso do que haviam feito. Lívia guardou o celular no bolso e quebrou o silêncio. Acho que nunca me senti tão forte e tão perdida ao mesmo tempo, confessou, a voz baixa, quase abafada pelo canto dos grilos. Marcos virou-se para ela, o rosto suavizado pela luz fraca da varanda. Sei exatamente o que você quer dizer. Lá dentro, enfrentamos eles como se soubéssemos todas as respostas. Mas agora é só um vazio. Lívia assentiu, sentindo uma conexão que ia além da traição que os unira. Era como se, ao desmontar as mentiras de Gustavo e Renata, eles tivessem começado a enxergar a si mesmos com mais clareza. Mas o momento de introspecção foi breve. Eles sabiam que precisavam voltar, que deixar Gustavo e Renata sozinhos por muito tempo poderia dar a eles a chance de realinhar suas histórias, de construir novas justificativas. Vamos lá, disse Lívia, endireitando os ombros. Não terminamos o que começamos. Marcos deu um leve sorriso, quase admirado. Você é impressionante, sabia? Ela riu, um som curto, mas genuíno. Só estou tentando sobreviver a essa noite. Eles voltaram para a sala, onde Gustavo e Renata ainda estavam no sofá, agora separados por um espaço que parecia gritar a tensão entre eles. A garrafa de pinga permanecia intocada na mesa, os copos vazios refletindo a luz da luminária. Lívia sentou-se novamente, cruzando as pernas com uma calma estudada, enquanto Marcos ficou de pé, como um guardião silencioso. Espero que tenham usado esses minutos para refletir, disse Lívia, o tom firme, mas sem hostilidade. Porque agora quero respostas. Não desculpas, não histórias. Respostas. Gustavo foi o primeiro a falar, a voz rouca, como se cada palavra doesse. Lívia, eu sei que te machuquei e não há como desfazer isso, mas eu juro, nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu estava perdido. Depois que perdemos o bebê, eu não sabia como te alcançar.
Você parecia tão forte, tão focada nas meninas, e eu me senti inútil. Lívia sentiu uma pontada no peito, não apenas pela menção ao aborto, mas pela forma como Gustavo distorcia a narrativa. Inútil, repetiu ela, inclinando-se para frente. Eu estava destruída, Gustavo. Passei noites acordada, chorando, tentando entender por que nosso filho não veio. E você? Você escolheu fugir para outra pessoa em vez de ficar ao meu lado. Renata, que até então parecia encolhida, levantou o rosto, os olhos vermelhos. Ele me disse que vocês estavam praticamente separados, Lívia. Que o casamento de vocês era só uma fachada por causa das meninas. Eu acreditei porque quis acreditar. Porque eu também estava perdida no meu próprio casamento. Marcos, que havia se mantido em silêncio, deu um passo à frente, a voz carregada de frustração. E você, Renata? Qual foi sua desculpa? Porque eu li as mensagens. Você disse que eu era previsível, que nossa vida era sem graça, mas em que momento você me deu a chance de mudar isso? Eu te perguntei 1000 vezes o que estava errado e você sempre dizia que era só trabalho, só cansaço. Renata cobriu o rosto novamente, os ombros tremendo com soluços. Eu sei que fui covarde, Marcos. Não sei como explicar, mas com ele, com Gustavo, eu me sentia vista. Como se, por um momento, eu fosse mais do que a esposa, a profissional, a mulher que todos esperavam que eu fosse. Lívia observou a confissão com uma mistura de raiva e curiosidade. Era fascinante, de um jeito quase antropológico, ver como as justificativas deles se entrelaçavam, como cada um havia construído uma narrativa para racionalizar a traição. Mas ela não estava ali para analisar. Estava ali para reclamar sua dignidade. Então, disse ela, vocês dois se encontraram na fraqueza um do outro. Criaram uma fantasia onde eram os heróis e nós, os vilões. Mas a realidade não é tão conveniente, é? A realidade são 2 filhas que vão crescer sabendo que o pai mentiu. É um homem que confiou na esposa e foi traído. É a casa onde sonhei com minha família sendo usada como cenário de um caso. O confronto tomou um rumo inesperado, quando Renata, enxugando as lágrimas, fez uma revelação que mudou o tom da noite. Eu estou grávida, disse ela, a voz quase um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos congelou, os olhos arregalados, enquanto Gustavo parecia tão chocado quanto Lívia. Grávida, repetiu Marcos, a voz tremendo. De quem? Renata olhou para ele, as lágrimas voltando com força. É seu, Marcos. Eu sei que é seu. Gustavo e eu sempre tomamos cuidado. Fiz o teste na semana passada. São 7 semanas. Lívia sentiu o chão oscilar sob seus pés. A ironia era cruel. Depois de anos tentando ter um terceiro filho, depois do aborto que marcou sua vida, ali estava Renata, anunciando uma gravidez no meio do caos. Mas, ao contrário do que esperava, Lívia não sentiu ciúmes ou raiva, sentiu pena. Pena de Renata, que parecia tão pequena naquele momento, e pena de Marcos, cujo rosto era uma batalha entre choque, esperança e traição. Você ia me contar isso quando? Perguntou Marcos, a voz baixa, quase perigosa. Durante seu fim de semana romântico, ou ia esperar até não ter mais como esconder? Renata balançou a cabeça, desesperada. Eu não sabia o que fazer, Marcos. Estava com medo, confusa. Pensei em contar esse fim de semana, mas tudo desmoronou. Gustavo, que até então parecia um espectador em sua própria tragédia, falou, olhando para Renata. Você não me disse nada sobre isso. Por quê? Porque eu não sabia como isso mudaria as coisas entre nós, admitiu ela. E agora vejo que nada disso era real. Era uma ilusão que eu mesma criei. Lívia observou a troca, com uma estranha sensação de distanciamento. A gravidez de Renata era um divisor de águas, mas não para ela. Para Lívia, o foco permanecia em suas filhas, em sua própria reconstrução. Ela olhou para Marcos, que parecia perdido em pensamentos, e decidiu que era hora de mudar o rumo da conversa.
Vamos falar de consequências, disse Lívia, pegando a pasta novamente. Gustavo, além do problema na agência, você usou o nosso dinheiro para financiar esse caso. Encontrei saques, transferências, compras que não explicam. Isso é mais do que traição, é deslealdade com nossa família. E Renata, suas ações não afetam só o Marcos. Sua empresa está em negociações com a agência do Gustavo. E eu sei disso porque chequei com um contato nosso em comum. Um escândalo de conflito de interesse pode acabar com a carreira de vocês dois. Gustavo levantou as mãos como se pudesse parar o avanço dela. Lívia, por favor, não faça isso. Podemos resolver isso entre nós. Destruir minha carreira não vai consertar nada. Lívia sorriu, um sorriso frio, mas controlado. Você acha que estou aqui por vingança? Não, Gustavo. Estou aqui por justiça, por mim, pelas minhas filhas, pelo que merecemos. E você, Marcos? Perguntou ela, virando-se para ele. O que você quer? Marcos respirou fundo, olhando para Renata, que agora chorava em silêncio. Eu quero a verdade, Lívia, e quero decidir meu futuro com base nisso. Se esse filho é meu, eu preciso saber como seguir em frente. Mas não vou ser mais o idiota que acredita em mentiras. A sala ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente, carregado de possibilidades. Lívia sentiu uma onda de respeito por Marcos, por sua capacidade de manter a dignidade mesmo diante de uma revelação tão avassaladora. Ela decidiu que era hora de dar um passo além do confronto, de mostrar que ela e Marcos não eram apenas vítimas, mas agentes de suas próprias histórias. Então, disse Lívia, aqui está o que vai acontecer. Gustavo, você tem até amanhã para decidir como quer lidar com isso. Quer tentar salvar nosso casamento? Vai precisar ser honesto, completamente honesto, e isso inclui contar tudo às meninas. Quer divórcio? Estou pronta, com todos os documentos e provas necessários. Mas saiba que não vou facilitar. Renata, você e Marcos têm muito o que resolver, e isso não é da minha conta. Mas se suas ações afetarem minha família, eu não vou hesitar em usar o que sei. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. E, acima de tudo, quero que vocês dois entendam uma coisa. Essa casa, esse lugar, é meu, não de vocês. E eu vou garantir que ele volte a ser o lar que sonhei para mim e minhas filhas. Gustavo olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de medo e admiração. Lívia, você mudou, disse ele, quase em um sussurro. Não, respondeu ela. Eu só parei de esconder quem realmente sou. Marcos, que ainda processava a notícia da gravidez, olhou para Renata. Vamos conversar, disse ele, mas não aqui. Não agora. Precisamos de tempo. Renata assentiu, enxugando as lágrimas. Eu sei, Marcos. E eu juro, vou te contar tudo. A tensão na sala começou a se dissipar. Não porque o conflito estava resolvido, mas porque Lívia e Marcos haviam tomado as rédeas. Eles não eram mais os traídos, os enganados. Eram os arquitetos de seus próprios destinos. Antes que a noite terminasse, Lívia recebeu outra mensagem da mãe, confirmando que Sofia estava melhor, dormindo tranquilamente. O alívio a envolveu como um abraço, e ela decidiu que era hora de encerrar aquele capítulo. Vamos deixar eles aqui, disse ela a Marcos, levantando-se. Eles precisam decidir o que fazer, e nós precisamos cuidar de nós mesmos. Marcos concordou, pegando o casaco. Você está certa. Vamos embora. Eles saíram da casa, deixando Gustavo e Renata na sala, cercados pelos cacos de vidro e pelas verdades que não podiam mais ignorar. No carro, enquanto dirigiam de volta a Atibaia, Lívia e Marcos conversaram sobre o que viria a seguir. Não era uma amizade, não ainda, mas uma parceria forjada na adversidade. Você já pensou no que quer de verdade? Perguntou Marcos, enquanto a estrada escura se desenrolava à frente. Lívia olhou pela janela, pensando em Sofia e Beatriz, na casa do campo, em si mesma.
Quero ser feliz, disse ela. Não sei como ainda, mas sei que vou encontrar o caminho. E você? Marcos sorriu, um sorriso cansado, mas esperançoso. Quero ser um pai, se esse filho for meu, e quero me respeitar de novo. Eles trocaram um olhar, um entendimento silencioso de que, independentemente do que acontecesse, haviam encontrado força um no outro. A noite estava longe de terminar, mas para Lívia era o começo de algo novo, algo que ela ainda não podia nomear, mas que já brilhava como uma promessa no horizonte. A estrada que cortava a escuridão de Atibaia parecia um fio esticado entre o passado e o futuro. Lívia, ao volante, mantinha os olhos fixos no asfalto, mas sua mente vagava entre as imagens da noite. O espumante estilhaçado no chão, o rosto pálido de Gustavo, as lágrimas de Renata, a força silenciosa de Marcos ao seu lado. O rádio do carro tocava baixo, uma música sertaneja que ela mal registrava, enquanto Marcos, no banco do passageiro, olhava pela janela, perdido em pensamentos. A revelação da gravidez de Renata ainda pairava entre eles, um peso que não pertencia totalmente a Lívia, mas que ressoava em sua própria história de perda. Ela pensou em Sofia e Beatriz, dormindo na casa da avó, e sentiu uma determinação crescer dentro de si. Não importava o que acontecesse com Gustavo, ela protegeria suas filhas e construiria um futuro onde a casa do campo voltasse a ser um lugar de alegria, não de traição. Marcos quebrou o silêncio, a voz grave cortando o zumbido do motor. "Você acha que eles vão tentar consertar as coisas?" perguntou, sem desviar o olhar da paisagem escura. Lívia suspirou, ajustando as mãos no volante. "Gustavo vai tentar, porque ele odeia perder o controle. Mas consertar, isso exige mais do que palavras. E eu não sei se ele tem isso dentro dele. E Renata?" Marcos deu de ombros, um gesto que misturava cansaço e incerteza. Ela parecia arrependida, mas também disse que estava confusa. "E agora, com essa gravidez, não sei o que pensar." Lívia olhou para ele por um instante, captando a vulnerabilidade nos olhos dele. "Você vai querer criar esse filho, não é? Mesmo depois de tudo?" Marcos assentiu lentamente. "Se for meu, sim. Sempre quis ser pai, mas não sei como fazer isso com alguém que mentiu tanto." Eles ficaram em silêncio novamente, mas era um silêncio confortável, como se a conversa tivesse selado uma aliança tácita. Não eram amigos, não exatamente, mas eram parceiros em uma jornada que nenhum dos dois escolhera, e isso criava uma intimidade única. Quando chegaram ao centro de Atibaia, Lívia estacionou em frente ao café, onde haviam se encontrado mais cedo. "Vou passar a noite no hotel aqui perto", disse ela. "Preciso estar com as meninas amanhã cedo." Marcos abriu a porta do carro, hesitando antes de sair. "Se precisar de qualquer coisa, Lívia, é só me chamar. Você foi incrível hoje." Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Você também, Marcos. Vamos sobreviver a isso, sabe?" Ele riu, um som leve que parecia deslocado na noite pesada. "Espero que sim. Boa noite, Lívia." "Boa noite", respondeu ela, observando enquanto ele caminhava até o carro dele, uma caminhonete surrada que combinava com sua aura de homem do campo. Na manhã seguinte, o sol nascia tímido sobre Atibaia, filtrado por nuvens que prometiam chuva. Lívia acordou cedo no quarto simples do hotel, o cheiro de café da manhã subindo pelas escadas. Enquanto se arrumava, ligou para a mãe, que confirmou que Sofia estava bem, a febre controlada, e que Beatriz já planejava um desenho para a mãe. A voz das filhas ao fundo, pedindo para falar com ela, trouxe um calor ao peito de Lívia, um lembrete de por que ela lutava. Depois de prometer que estaria em casa antes do almoço, ela sentou-se na cama e abriu o laptop. Tinha trabalho a fazer. Durante a semana, enquanto planejava o confronto com Marcos, Lívia havia tomado medidas práticas. Transferiu metade das economias conjuntas para uma conta separada,
consultou uma advogada amiga sobre divórcio e reuniu mais evidências do caso de Gustavo, incluindo e-mails que sugeriam que ele usara contatos da agência para beneficiar a empresa de Renata. Não era vingança, mas proteção. Ela sabia que se escolhesse o divórcio, Gustavo tentaria lutar com todas as armas que tinha, e Lívia não seria pega desprevenida. Mas, enquanto organizava os arquivos, uma mensagem chegou no celular. Era de Gustavo. "Podemos conversar? Estou em São Paulo. Voltei da casa do campo ontem." Lívia hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Parte dela queria ignorá-lo, mas outra parte, a que ainda lembrava o homem que a fazia rir em churrascos de faculdade, precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Respondeu com frieza: "Hoje, 15 horas, na cafeteria do Shopping Morumbi. Não se atrase." Ela não queria encontrá-lo em casa, onde as memórias das filhas e da vida que construíram poderiam enfraquecê-la. O shopping era terreno neutro, público, onde ela manteria o controle. O dia passou em um borrão. Lívia dirigiu de volta a São Paulo, pegou as filhas na casa da mãe e passou a manhã com elas, brincando no quintal e ajudando Beatriz com seu desenho. Um arco-íris sobre uma casa que parecia a do campo. Sofia, mais velha, percebeu que a mãe estava diferente. "Tá tudo bem, mamãe?" perguntou, os olhos grandes cheios de curiosidade. Lívia sorriu, beijando a testa dela. "Tá sim, meu amor. Só estou pensando em como fazer nossa casa do campo ainda mais especial." A resposta pareceu satisfazer Sofia, mas Lívia sabia que cedo ou tarde teria que explicar a verdade às meninas, de um jeito que não as machucasse. Às 14h30, ela deixou as filhas com a mãe novamente e dirigiu até o shopping. A cafeteria estava cheia, o burburinho de conversas e o aroma de café criando uma cortina de normalidade. Lívia escolheu uma mesa no canto, pediu um cappuccino e esperou. Gustavo chegou pontualmente, algo raro para ele. Estava com olheiras profundas, a camisa amassada, como se não tivesse dormido. Sentou-se sem dizer nada, os olhos fixos na mesa. "Obrigado por vir", disse ele finalmente, a voz baixa. Lívia cruzou os braços, o cappuccino intocado à sua frente. "Fale, Gustavo. Não tenho o dia todo." Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Eu sei que estraguei tudo, Lívia. O que fiz com a Renata foi imperdoável, mas eu te amo. Amo nossas filhas e quero consertar isso, se você me deixar tentar." Lívia sentiu uma onda de emoções conflitantes, raiva, tristeza e uma pontada de nostalgia pelo homem que ele costumava ser. "Consertar?" repetiu ela, a voz firme. "Você mentiu por 8 meses. Usou nossa casa, nosso dinheiro, nossa vida para viver uma fantasia. Como você acha que conserta isso?" Gustavo olhou para ela, os olhos brilhando. "Com tempo. Com terapia, se você quiser. Com total transparência. Eu termino tudo com a Renata, juro. Já terminei, na verdade. Ontem, depois que você e o Marcos saíram, nós conversamos. Ela vai falar com o Marcos, tentar resolver as coisas por causa do bebê, mas eu quero nossa família de volta." Lívia ouviu em silêncio, analisando cada palavra. Era o que ela esperava. Gustavo tentando recuperar o controle, apelando para o amor que um dia compartilharam. Mas algo dentro dela havia mudado. A Lívia de antes talvez tivesse cedido, por medo da solidão ou pelo bem das filhas. A Lívia de agora via além das promessas. Enquanto Gustavo falava, Lívia pensava em Marcos, em como ele enfrentara a traição com dignidade, mas também com esperança. Pensava nas filhas, que mereciam um lar onde a verdade fosse mais forte que as mentiras. E pensava na casa do campo, que ela decidira transformar em um símbolo de renovação. "Eu não sei se acredito em você", disse ela finalmente. "E mesmo que acreditasse, não sei se quero consertar algo que você quebrou tão completamente. Mas por causa da Sofia e da Beatriz, vou te dar uma chance de provar que está falando sério." "Não é um sim, Gustavo.
É um talvez. E vem com condições. Ele assentiu, ansioso. Quais? Primeiro, terapia de casal e individual, disse Lívia. Segundo, você vai contar tudo às meninas, com a ajuda de um psicólogo, para que elas entendam sem se sentirem culpadas. Terceiro, total transparência financeira e pessoal. E, finalmente, a casa do campo é minha. Se isso seguir em frente, será nos meus termos. Gustavo engoliu em seco, mas concordou. Tudo bem, eu aceito. Lívia olhou nos olhos dele, procurando o homem que amara, mas viu apenas um estranho tentando se redimir. Não prometo nada, disse ela, levantando-se. Vamos ver o que você faz com essa chance. Ela saiu da cafeteria sem olhar para trás, sentindo o peso do encontro se dissipar como névoa. No carro, ligou para Marcos, que atendeu no segundo toque. Como você está? Perguntou ela. Sobrevivendo, respondeu ele, com um toque de humor. Renata quer conversar amanhã. Disse que vai fazer um teste de DNA para confirmar a gravidez. E você? Lívia contou sobre o encontro com Gustavo, e eles trocaram algumas palavras de apoio, como dois soldados após uma batalha. Antes de desligar, Marcos disse algo que ficou com ela. Você me deu coragem, Lívia. Não sei onde isso vai dar, mas sei que vou ficar bem. Ela sorriu, mesmo que ele não pudesse ver. Você também, Marcos. Vamos ficar bem. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Lívia voltou ao trabalho, atendendo clientes e planejando dietas infantis com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava na família. Gustavo começou a terapia, enviando relatórios detalhados para Lívia, como se fosse um aluno tentando impressionar a professora. Ele também se mudou temporariamente para um flat, dando a Lívia o espaço que ela pedira. As meninas sentiram a ausência do pai, mas Lívia as envolveu em atividades, aulas de pintura, tardes no parque, para manter a rotina leve. Enquanto isso, ela começou a planejar a transformação da casa do campo. Contratou um paisagista para criar um jardim onde as meninas pudessem brincar e começou a desenhar um ateliê no quintal, onde poderia trabalhar em projetos pessoais, algo que abandonara após o casamento. A casa, que antes era um símbolo de dor, estava se tornando um espaço de possibilidades. Uma semana após o confronto, Lívia recebeu uma ligação inesperada. Era Renata, a voz hesitante, quase tímida. Posso falar com você? Perguntou. Lívia, surpresa, concordou, e elas marcaram um encontro em um café no centro de São Paulo. Quando chegou, Renata estava visivelmente nervosa, mexendo no guardanapo como se fosse uma tábua de salvação. Obrigada por vir, disse ela. Eu sei que não mereço seu tempo, mas precisava te pedir desculpas. De verdade. Lívia cruzou os braços, mantendo a guarda alta. Fale, Renata. Estou ouvindo. Renata respirou fundo, os olhos brilhando com lágrimas contidas. O que fiz com você, com o Marcos, com a sua família, foi egoísta, covarde. Eu me convenci que estava vivendo algo especial, mas era só uma fuga. E quando vi você naquela casa, tão forte, tão no controle, percebi o quanto fui pequena. Estou tentando consertar as coisas com o Marcos, pelo bebê, mas também por mim. Quero ser melhor. Lívia ouviu em silêncio, surpresa com a vulnerabilidade de Renata. Parte dela queria rejeitar as palavras, mas outra parte reconhecia a coragem que aquele pedido exigia. Não vou dizer que está tudo bem, disse Lívia, porque não está, mas aprecio que tenha vindo até aqui. E espero que você seja honesta com o Marcos, porque ele merece isso. Renata assentiu, enxugando uma lágrima. Vou ser. E, Lívia, sua casa do campo é linda. Não sei como te compensar por tê-la invadido, mas quero tentar. Lívia olhou para ela, um leve sorriso surgindo. Cuide do seu futuro, Renata. Isso já é um começo. O encontro com Renata foi um marco para Lívia.
não porque perdoara a traição, mas porque percebeu que podia seguir em frente sem carregar o peso do ressentimento. Ela começou a se reconectar consigo mesma, retomando hobbies que abandonara, como aquarela, e passando mais tempo com as filhas, que pareciam florescer apesar da incerteza. Marcos, por sua vez, mantinha contato esporádico, atualizando Lívia sobre sua situação. O teste de DNA confirmou que o bebê era dele, e ele e Renata decidiram tentar reconstruir o casamento com terapia e transparência. Mas o que mais surpreendia Lívia era a própria transformação. Ela não era mais a mulher que vivia para agradar Gustavo, que media cada decisão pelo bem do casamento. Era Lívia, mãe, nutricionista, sonhadora, e estava determinada a fazer da Casa do Campo um reflexo dessa nova versão de si mesma. Um mês após o confronto, ela organizou um fim de semana na casa com as filhas, o primeiro sem Gustavo. O jardim estava começando a tomar forma, com canteiros de girassóis, uma escolha de Beatriz e um balanço que Sofia adorava. Enquanto as meninas corriam pelo quintal rindo, Lívia sentou-se na varanda, uma xícara de chá na mão, e sentiu uma paz que não experimentava há anos. O telefone tocou, e era Marcos. "Como está a Casa do Campo?" perguntou ele, a voz leve. Lívia riu. "Está virando um lar de novo. E você, como está?" "Sobrevivendo", disse ele, "e aprendendo. Acho que vamos ficar bem, Lívia." Ela olhou para as filhas, para o céu alaranjado do entardecer, e sorriu. "Vamos sim, Marcos, vamos sim." O entardecer em Atibaia pintava o céu com tons de laranja e roxo, como se a natureza celebrasse a promessa de novos começos. Lívia, sentada na varanda da Casa do Campo, observava Sofia e Beatriz correndo pelo quintal, suas risadas ecoando entre os girassóis que começavam a florescer. O balanço que ela mandara instalar rangia suavemente, um som que se misturava ao canto dos pássaros e ao vento que agitava as folhas dos eucaliptos. A xícara de chá nas mãos de Lívia estava morna, mas ela não se importava. A paz que sentia naquele momento era algo que não experimentava há anos, uma calma que vinha não da ausência de problemas, mas da certeza de que estava no controle de sua própria história. O último mês havia sido uma dança delicada entre reconstrução e incerteza. Gustavo, cumprindo as condições que Lívia impusera, continuava na terapia, enviando relatórios semanais que detalhavam suas sessões e reflexões. Ele se mudara para um flat em São Paulo, dando espaço para Lívia e as filhas, mas aparecia regularmente para visitas supervisionadas, sempre com um psicólogo infantil presente para ajudar Sofia e Beatriz a entenderem a situação. As meninas, com a resiliência típica das crianças, aceitavam a nova rotina, embora Sofia, mais velha, fizesse perguntas que partiam o coração de Lívia. "Papai vai voltar para casa, mamãe?" Ou "Por que ele está tão triste?" Lívia respondia com cuidado, equilibrando verdade e proteção, prometendo que, independentemente do futuro, elas sempre seriam uma família. Enquanto isso, Lívia mergulhava na transformação da Casa do Campo. O jardim estava quase pronto, com canteiros coloridos e um caminho de pedras que levava a um pequeno lago artificial, uma ideia de Beatriz que Lívia abraçara com entusiasmo. O ateliê no quintal começava a tomar forma, com paredes de madeira e grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol. Lá, Lívia planejava retomar sua paixão pela aquarela, mas também criar workshops de nutrição infantil, unindo seu trabalho ao sonho de fazer da casa um espaço de cura e criatividade. Cada prego martelado, cada planta semeada, era um passo para apagar as marcas da traição e reescrever o significado daquele lugar. Enquanto as meninas brincavam, o celular de Lívia vibrou na mesa de madeira. Era uma mensagem de Marcos. "Teste de DNA confirmado. O bebê é meu. Renata e eu vamos tentar, mas com calma. Como você está?" Lívia sorriu, um misto de alívio e admiração pela jornada de Marcos.
Desde o confronto na casa do campo, eles mantinham contato esporádico, trocando mensagens que eram mais do que atualizações. Eram fios de uma conexão forjada na adversidade, uma parceria que os ajudava a navegar o caos. Ela respondeu: "Feliz por você, Marcos. A casa do campo está virando um lar de novo. Vamos tomar um café qualquer dia?" A resposta veio rápida: "Combinado. E parabéns pela casa. Você é uma força da natureza." Lívia riu sozinha, guardando o celular. Força da natureza. Talvez fosse isso que ela estava se tornando, não por escolha, mas por necessidade. A traição de Gustavo a obrigara a olhar para dentro, a desenterrar a mulher que havia silenciado em nome do casamento, da maternidade, da estabilidade. Agora, cada decisão, desde pintar as paredes do ateliê até enfrentar Gustavo na cafeteria, era uma afirmação de quem ela era. Mas o caminho não era linear. Havia noites em que Lívia acordava com o peito apertado, lembrando dos anos com Gustavo, dos churrascos na casa de amigos, das viagens para Paraty, onde planejavam o futuro. Parte dela ainda amava o homem que ele fora, mas a outra parte sabia que o amor não bastava sem confiança. A terapia de casal, que começaram na semana anterior, era um campo minado. Gustavo se esforçava, admitindo suas falhas com uma vulnerabilidade que Lívia nunca vira, mas cada confissão era um lembrete do quanto ele a machucara. Ainda assim, ela se permitia considerar a possibilidade de reconstrução, não por ele, mas por Sofia e Beatriz, e por si mesma, para provar que podia enfrentar qualquer desafio. Naquela tarde, enquanto as meninas desenhavam com giz no caminho de pedras, Lívia recebeu uma ligação inesperada. Era Gustavo, a voz hesitante, mas firme. "Posso passar na casa do campo?" perguntou. "Quero ver as meninas e acho que precisamos conversar." Lívia hesitou. A casa era seu santuário agora, e deixá-lo entrar parecia uma invasão. Mas as meninas sentiam falta do pai, e ela sabia que evitar o confronto não resolveria nada. "Tudo bem", disse ela. "Esteja aqui às 18 horas. E Gustavo, isso não é uma promessa de nada, só uma conversa." Ele concordou e Lívia desligou, sentindo o estômago revirar. Ela chamou Sofia e Beatriz, explicando que o pai viria visitá-las, e as duas vibraram, correndo para pegar os desenhos que queriam mostrar. Lívia aproveitou as horas seguintes para se preparar, não apenas arrumando a casa, mas reforçando sua própria determinação. Vestiu uma blusa leve, passou um batom discreto e sentou-se na varanda com um caderno, anotando ideias para o ateliê. Quando o carro de Gustavo apareceu na entrada, o sol já se punha, tingindo o céu de vermelho. Ele desceu, carregando uma sacola de presentes para as meninas, mas seu rosto estava marcado por uma tensão que Lívia reconheceu, a mesma que ele exibia quando enfrentava uma crise na agência. Sofia e Beatriz correram para abraçá-lo, e Lívia observou de longe, o coração apertado pela alegria delas e pela complexidade do momento. Após alguns minutos de brincadeiras no quintal, ela chamou as meninas para dentro, pedindo que fizessem um lanche na cozinha. Gustavo ficou na varanda, hesitante, como um convidado em sua própria casa. "Obrigado por me deixar vir", disse ele, sentando-se na cadeira oposta à dela. Lívia cruzou os braços, mantendo a distância emocional. "Fale, Gustavo. O que você quer?" Ele respirou fundo, os olhos fixos no horizonte. "Quero te pedir uma chance de verdade, Lívia. Não só pelas meninas, mas por nós. Sei que te machuquei e estou trabalhando na terapia para entender por que fiz o que fiz. Mas acredito que podemos reconstruir, se você quiser." Lívia ouviu em silêncio, analisando cada palavra. Era a mesma promessa que ele fizera na cafeteria, mas agora havia algo diferente. Uma sinceridade crua, talvez fruto das sessões de terapia, talvez do medo de perder tudo, mas ela não estava pronta para ceder. "Reconstruir exige confiança", disse ela.
E isso você destruiu. Como posso saber que não vai acontecer de novo? Gustavo baixou a cabeça, as mãos apertando os joelhos. Não posso apagar o passado, mas posso te mostrar com ações. Estou disposto a tudo, mudar de emprego, se for preciso, para evitar qualquer tentação. Quero ser o homem que você merece. Lívia sentiu uma pontada de esperança, mas a sufocou. Esperança era perigosa sem provas. Vamos continuar a terapia, disse ela, e você vai provar dia após dia que merece essa chance. Mas, Gustavo, isso não é um sim, é um teste. Ele assentiu, os olhos brilhando com algo que parecia alívio. Justo. Vou fazer isso, Lívia, pelas meninas, por você, por mim. O jantar com as meninas foi surpreendentemente leve. Gustavo contou histórias sobre seus tempos de faculdade, fazendo Sofia rir com imitações exageradas de professores, enquanto Beatriz insistia que ele provasse o bolo que ela ajudara a fazer. Na verdade, um bolo comprado que ela decorara com confeitos. Lívia observava, dividida entre a nostalgia e a cautela. Quando Gustavo se despediu, abraçando as meninas com força, ele olhou para Lívia com uma intensidade que a desarmou por um segundo. Boa noite, disse ele, e ela apenas assentiu, fechando a porta com um suspiro. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, Lívia caminhou pelo jardim, os girassóis balançando ao luar. Ela pensava em Marcos, que enfrentava sua própria jornada com Renata, e em como a traição, embora devastadora, os havia forçado a crescer. Pensava na casa que agora parecia viva, pulsando com possibilidades, e pensava em si mesma, na mulher que estava se tornando, não apenas mãe ou esposa, mas uma criadora, uma sonhadora, uma força. Na semana seguinte, Lívia recebeu uma ligação de uma colega da faculdade, Daniela, que trabalhava em uma ONG focada em educação alimentar para crianças. Daniela tinha ouvido falar dos planos de Lívia para o ateliê e propôs uma parceria, workshops na Casa do Campo, com Lívia liderando sessões para famílias carentes. A ideia a encheu de energia. Não era apenas uma forma de usar sua expertise, mas de transformar a casa em um espaço comunitário, onde outras mães e crianças pudessem encontrar inspiração. Ela aceitou na hora, e os dias seguintes foram uma correria de planejamento, reuniões com Daniela, visitas de arquitetos para finalizar o ateliê e conversas com as meninas, que adoraram a ideia de ajudar outras crianças a comerem direitinho. O projeto deu a Lívia um propósito renovado, algo que ia além do casamento ou da traição. Era como se a Casa do Campo, outrora manchada pela dor, estivesse se tornando um farol. Enquanto isso, Marcos avançava em sua própria reconstrução. Ele e Renata começaram a terapia de casal, e embora o caminho fosse árduo, a perspectiva de serem pais os mantinha focados. Marcos compartilhava suas vitórias e dúvidas com Lívia em mensagens esporádicas, sempre com um toque de humor que a fazia sorrir. Em uma delas, ele escreveu: "Você tinha razão sobre a Casa do Campo. Lugares podem mudar de significado se a gente quiser. Inspirado por você, comprei um terreno para construir uma clínica veterinária nova. Quem sabe um dia a gente faz um churrasco aí?" Lívia riu, imaginando o quintal cheio de amigos, crianças, talvez até animais resgatados por Marcos. A ideia a aqueceu, não por romantismo, mas pela promessa de uma comunidade, de laços que transcendiam a dor. Gustavo, por sua vez, continuava a se esforçar. Ele deixou a agência onde trabalhava, assumindo um cargo em uma empresa menor, com menos pressão e menos oportunidades para deslizes. Em uma sessão de terapia, ele admitiu que o caso com Renata fora uma fuga de sua própria insegurança, um medo de não ser o suficiente para Lívia e as meninas após o aborto. A confissão, embora dolorosa, foi um marco, e Lívia começou a ver sinais do homem que amara, não perfeito, mas humano, tentando se redimir. Ainda assim, ela mantinha a guarda alta.
sabendo que a confiança levaria tempo para ser reconstruída. 2 meses após o confronto, Lívia organizou o primeiro workshop no ateliê. Foi um sucesso inesperado. 30 famílias compareceram, com crianças correndo pelo jardim, enquanto Lívia e Daniela ensinavam receitas saudáveis e práticas. Sofia e Beatriz, orgulhosas, ajudaram a distribuir sucos naturais, e Lívia sentiu o coração transbordar ao ver o quintal vivo, cheio de risadas e esperança. Marcos apareceu de surpresa, trazendo um filhote de cachorro resgatado como presente para as meninas, que o batizaram de Sol por causa dos girassóis. "Você está construindo algo incrível aqui", disse ele, enquanto tomavam café na varanda, observando a movimentação. Lívia sorriu, o vento bagunçando seus cabelos. "Não é só a casa, Marcos, sou eu. E você também está construindo algo, não é?" Ele riu, apontando para o filhote que corria atrás de Sofia. "Acho que sim, um passo de cada vez." A conversa foi interrompida por uma ligação de Gustavo, que pedia para passar no fim do workshop. Lívia hesitou, mas concordou, sentindo que era hora de testar os limites dessa nova dinâmica. Quando ele chegou, trazia uma caixa de ferramentas e um projeto: construir uma casinha de brinquedo para as meninas no jardim, algo que elas pediam há meses. "Foi ideia delas", disse ele tímido, "e achei que podia ser um jeito de começar a consertar as coisas." Lívia olhou para ele surpresa, e pela primeira vez em meses sentiu um fio de confiança se formar. "Vamos ver como você se sai", disse ela, com um meio sorriso. As meninas vibraram e o dia terminou com Gustavo martelando tábuas sob o olhar atento de Sofia, enquanto Beatriz brincava com Sol. Lívia, observando de longe, sentiu que a casa do campo estava, finalmente, se tornando o lar que sempre sonhara. O amanhecer em Atibaia trazia uma brisa fresca que dançava entre os girassóis, agora em plena floração, transformando o quintal da casa do campo em um tapete dourado. Lívia, de pé na varanda, segurava uma caneca de café quente, os olhos seguindo o balanço onde Sofia e Beatriz haviam passado a manhã anterior, suas risadas ainda ecoando em sua memória. O filhote Sol, o presente de Marcos, dormia aos seus pés, um montinho de pelos aquecido pelo sol tímido. 3 meses haviam se passado desde o confronto que abalara suas fundações. E a casa do campo, outrora marcada pela traição, agora pulsava com vida. O jardim estava completo, com o lago artificial refletindo o céu e o caminho de pedras, serpenteando entre canteiros de lavandas e margaridas. O ateliê, finalizado na semana anterior, brilhava com suas janelas amplas, as paredes decoradas com aquarelas que Lívia pintara em noites de inspiração. O workshop de nutrição infantil, em parceria com a ONG de Daniela, tornara-se um sucesso, atraindo famílias de Atibaia e até de São Paulo, que enchiam o quintal de vozes e risadas todos os fins de semana. Para Lívia, cada detalhe, desde o cheiro de terra úmida até o som das crianças brincando, era uma vitória, uma prova de que ela havia transformado a dor em algo maior. Mas a jornada não estava completa. Gustavo continuava em sua missão de redenção, cumprindo as condições que Lívia impusera com uma dedicação que a surpreendia. Ele construíra a casinha de brinquedo para as meninas, agora um castelo colorido, onde Sofia e Beatriz passavam horas inventando histórias. A terapia de casal avançava, com momentos de tensão, mas também de clareza, enquanto Gustavo enfrentava suas inseguranças e Lívia aprendia a equilibrar esperança com cautela. As meninas, guiadas por um psicólogo infantil, começavam a entender a nova dinâmica familiar, aceitando o pai em visitas que se tornavam mais frequentes, sempre com Lívia supervisionando. Ainda assim, ela não decidira se o casamento poderia ser salvo. O amor que sentira por Gustavo ainda existia como uma chama fraca,
Mas a confiança era um terreno frágil, e Lívia sabia que qualquer passo em falso poderia destruí-lo. Naquela manhã, enquanto o sol perseguia uma borboleta no quintal, Lívia recebeu uma mensagem de Marcos. "O bebê está bem, consulta ontem confirmou. Renata e eu estamos nos acertando, devagar. Você vem para o churrasco na Clínica Nova sábado?" A ideia do churrasco, mencionada semanas antes, havia se tornado realidade. Marcos comprara um terreno em Atibaia e estava finalizando uma clínica veterinária. Um sonho que ele adiara por anos para apoiar Renata. A abertura seria uma celebração e Lívia, que se tornara uma aliada improvável de Marcos, não podia faltar. "Claro que vou", respondeu ela. "Levo as meninas e o sol. Alguma chance de você trazer um filhote para elas adotarem de novo?" A resposta veio com um emoji rindo. "Cuidado, Lívia, sua casa vai virar um zoológico." Ela sorriu, guardando o celular. A conexão com Marcos era um dos presentes inesperados daquela tempestade. Não era romântica, mas era profunda, uma amizade forjada na dor e na resiliência, que dava a Lívia uma sensação de pertencimento. Ela pensava nele, em como ele enfrentava a paternidade iminente com coragem, e em Renata, que, segundo Marcos, estava se esforçando para reconstruir a confiança. A gravidez, inicialmente uma bomba, tornara-se um farol para eles, assim como a casa do campo era para Lívia. Mas o dia reservava outra surpresa. Gustavo ligou, a voz carregada de uma energia que Lívia não ouvia há meses. "Posso passar na casa do campo hoje?" perguntou. "Fiz algo que quero te mostrar." "As meninas estão com sua mãe, né? Quero que seja só nós dois." Lívia hesitou, o instinto de proteção lutando contra a curiosidade. "O que é, Gustavo?" perguntou, mantendo o tom neutro. Ele riu, um som leve que a pegou desprevenida. "É uma surpresa, Lívia. Nada grande, mas acho que você vai gostar. Confia em mim só dessa vez." A palavra confia a fez parar, mas algo na voz dele, talvez a vulnerabilidade, talvez a esperança, a convenceu. "Tudo bem", disse ela. "Esteja aqui às 16 horas. E Gustavo, sem joguinhos. Ele prometeu, e Lívia desligou, sentindo o coração acelerar. Ela passou o dia ocupada, finalizando os preparativos para o próximo workshop e pintando uma aquarela de girassóis para o ateliê, mas a expectativa do encontro com Gustavo pairava como uma nuvem. Às 16 horas, o carro de Gustavo apareceu na entrada. Agora, um modelo mais simples, já que ele vendera o antigo para cobrir dívidas acumuladas durante o caso. Ele desceu, carregando uma caixa de madeira e um sorriso nervoso. Lívia o recebeu na varanda, os braços cruzados, mas com um leve curiosity nos olhos. "Oi", disse ele, hesitante. "Obrigado por me deixar vir." Ela apontou para a caixa. "O que é isso?" Gustavo colocou a caixa na mesa, abrindo-a com cuidado. Dentro havia um álbum de fotos, feito à mão, com capa de couro e detalhes em relevo. "Eu sei que não posso apagar o que fiz", disse ele, "mas na terapia percebi que uma das coisas que nos perdeu foi parar de valorizar o que tínhamos. Então, fiz isso." Lívia pegou o álbum, o coração batendo forte. As páginas eram uma coleção de memórias. Fotos dela e Gustavo na faculdade, rindo em um bar em Campinas. O casamento, com Lívia em um vestido simples, mas radiante. O nascimento de Sofia, com Gustavo chorando de emoção. Beatriz, ainda bebê, dormindo no colo deles. Entre as fotos, havia bilhetes escritos à mão, com lembranças que Lívia quase esquecera. "Você me ensinou a fazer caipirinha naquela viagem para Paraty." Ou "A primeira vez que Sofia chamou papai, você riu tanto que derrubou o café." Mas o que a fez parar foi a última página, onde Gustavo colara uma foto recente, tirada no dia em que construíra a casinha de brinquedo. Nela, Lívia observava as meninas brincando, um sorriso suave no rosto. Ao lado ele escrevera:
Quero ganhar esse sorriso de volta todos os dias, se você me deixar tentar. Lívia fechou o álbum, os olhos marejados, mas manteve a compostura. É lindo, Gustavo, disse ela, a voz firme, mas não muda o passado. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu sei. Não é para mudar o passado. É para mostrar que quero um futuro, com você, com as meninas, com essa casa. Estou tentando, Lívia, cada dia. Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Parte dela queria abraçá-lo, lembrar o homem que a fazia rir, mas a outra parte ainda via as mentiras, a casa do campo profanada. Vamos continuar a terapia, disse ela, e vamos ver aonde isso nos leva. Mas, Gustavo, isso é tudo que posso te dar agora. Ele sorriu, um sorriso triste, mas esperançoso. É mais do que eu mereço. Obrigado. O sábado do churrasco na clínica de Marcos foi um dia de celebração. O terreno, cercado por árvores nativas, estava decorado com luzes de corda e mesas de madeira cobertas com toalhas xadrez. O cheiro de carne na brasa misturava-se ao som de um violão que um amigo de Marcos tocava enquanto crianças corriam com filhotes resgatados, incluindo Sol, que se tornara a estrela do evento. Lívia chegou com Sofia e Beatriz, que imediatamente se juntaram às outras crianças, enquanto ela cumprimentava Marcos com um abraço. A clínica, ainda em construção, já impressionava, com uma fachada de pedra e placas solares no telhado. Você fez isso, disse Lívia, admirada. Marcos riu, esfregando a nuca. Com um pouco de coragem e muita teimosia. Inspirado por você, aliás. Ela sorriu, apontando para o quintal da casa do campo visível ao longe. Acho que a gente se inspirou mutuamente. Renata estava lá, visivelmente grávida, ajudando a organizar as bebidas. Ela cumprimentou Lívia com um aceno tímido e Lívia retribuiu, sem ressentimento. A conversa delas no café, meses antes, havia fechado um ciclo e Lívia não carregava mais raiva. O churrasco reuniu amigos, vizinhos e famílias atendidas pela ONG de Daniela, criando uma atmosfera de comunidade que Lívia nunca imaginara possível. Gustavo apareceu no fim da tarde, convidado por Lívia após uma sessão de terapia produtiva. Ele trouxe um cooler com sucos para as crianças e se integrou com discrição, brincando com Sofia e Beatriz e até ajudando Marcos na churrasqueira. Lívia observava de longe, notando como ele parecia mais leve, mais presente. Durante o evento, Daniela puxou Lívia para um canto, os olhos brilhando. A ONG quer expandir os workshops, disse ela, e queremos você liderando, não só aqui, mas em outras cidades. O que acha? Lívia ficou sem palavras, o coração acelerado. Era mais do que um projeto, era um chamado, uma chance de transformar sua paixão em impacto real. Eu topo, disse ela rindo, mas só se puder levar as meninas e o sol. Daniela abraçou-a e Lívia sentiu que aquele momento era um marco, não apenas para ela, mas para a mulher que estava se tornando. O clímax da história, porém, veio de uma forma que Lívia nunca poderia prever. Na semana seguinte, durante um workshop na Casa do Campo, uma das mães participantes, uma mulher chamada Carla, trouxe um presente, um livro infantil que ela escrevera, inspirada pelos workshops de Lívia. O livro, intitulado O Jardim da Sofia, contava a história de uma menina que transformava um quintal vazio em um lugar mágico, com a ajuda de sua mãe e de amigos inesperados. Carla entregou o manuscrito a Lívia com lágrimas nos olhos. Você e suas filhas me inspiraram, disse ela. Quero publicar isso, e metade dos lucros vai para os workshops. Lívia leu as primeiras páginas, reconhecendo Sofia e Beatriz nas personagens, e sentiu o peito explodir de emoção. O livro não era apenas uma homenagem, era a prova de que a Casa do Campo, seu santuário, estava tocando vidas além da sua. Naquela noite, ela reuniu Sofia, Beatriz, Gustavo e Marcos para uma surpresa.
No ateliê, sob as luzes quentes, Lívia leu o manuscrito para eles, com o sol dormindo no canto. As meninas vibraram encantadas por serem famosas, enquanto Gustavo e Marcos trocaram olhares de admiração. Quando terminou, Lívia olhou para todos, o coração cheio. Essa casa, disse ela, é mais do que um lugar. É quem somos, e quero que ela seja sempre um lar, para nós, para as nossas histórias, para as pessoas que virão. Gustavo pegou a mão dela, um gesto tímido, mas sincero. Estou orgulhoso de você, Lívia, e vou fazer de tudo para merecer estar aqui. Marcos ergueu um copo de suco, brincando. Um brinde a Lívia, à casa do campo, e aos girassóis que nunca desistem. Todos riram, e Lívia sentiu que, naquele momento, havia encontrado a felicidade. Não perfeita, mas verdadeira. Meses depois, a Casa do Campo tornou-se um ponto de referência em Atibaia, com workshops semanais, feiras de artesanato e até um festival anual de girassóis, organizado por Lívia e Daniela. Gustavo, após um ano de terapia e esforço, voltou a morar com Lívia e as meninas, mas em uma nova dinâmica, onde a transparência e o respeito eram inegociáveis. O casamento não era o mesmo, mas era mais forte, construído sobre verdades em vez de ilusões. Marcos e Renata deram as boas-vindas a uma filha, Clara, e a clínica veterinária tornou-se um sucesso, com Sol frequentemente trabalhando como mascote. Lívia publicou o livro de Carla, que se tornou um pequeno fenômeno local, inspirando outras mães a contar suas histórias. E, em um fim de semana ensolarado, Lívia organizou um churrasco na Casa do Campo, reunindo todos: Marcos, Renata, Gustavo, Daniela, Carla e dezenas de famílias. O quintal estava vivo, com crianças brincando, música ao vivo e o cheiro de pão de queijo no ar. Lívia, olhando para o cenário, sentiu que a traição, embora dolorosa, havia sido o catalisador para algo maior. Uma comunidade, uma família, uma versão de si mesma que ela nunca imaginara. Ela ergueu um copo, brindando ao futuro, e soube que a Casa do Campo sempre seria seu lar, mas também um presente para o mundo. Ei, pessoal, que tal se juntarem à nossa família aqui no canal? Inscrevam-se, deixem aquele like carinhoso e compartilhem essa história com quem ama um bom drama com final feliz. O que acharam do vídeo? De 0 a 10, qual nota vocês dão? Contem pra gente nos comentários, porque cada mensagem de vocês faz nosso coração brilhar ainda mais. Muito obrigada e até o próximo vídeo.